Por mais de 800 anos, sua silhueta impressionante se ergueu contra o mar. Saint-Malo. A icônica e histórica cidade bretã é uma joia arquitetônica verdadeiramente elegante que habilmente esconde uma fortaleza incrivelmente formidável. Saint-Malo é uma cidadela no mar. Saint-Malo é única em sua defesa excepcional. Para se manter firme, essa imponente fortificação primeiro teve que vencer uma batalha contra o próprio mar. O que é verdadeiramente excepcional em Saint-Malo é ter toda essa notável e diversificada variedade de construções abertas para o mar, uma imponente muralha, um castelo que restringe o acesso e fortes que impedem ataques marítimos. O que realmente motivou a construção de uma defesa tão ambiciosa e muito impenetrável em Saint-Malo? Para os ingleses, Saint-Malo era o primeiro alvo porque o canal pertencia a eles. Agora, ao invadirmos a fortaleza, vamos desvendar os segredos de construção dos baluartes, 2 quilômetros. Você precisa avançar sobre o mar. Se você fizer isso, tem que mover as fortificações. E revelar as características engenhosas que moldam o perfil estranho do castelo monumental. As 4 torres que flanqueiam este castelo são enormes. Elas têm 30 metros de diâmetro, com paredes de 8 metros de espessura. Em Saint-Malo, os construtores se superaram notavelmente para conter a imensa e poderosa força do mar, que é verdadeiramente implacável. As paredes dos fortes voltadas para o mar estão sujeitas à pressão. 30 tm sobrescrito 2. As pedras mais baixas do forte só podiam ser colocadas durante 2 ou 3 dias por ano. Saint-Malo superou as maiores marés da Europa, transformando-as em vantagem por meio de inovação em megaestruturas inesperadas. Vamos usar o desnível das marés, que aqui é excepcional, mais de 13,5 metros, o equivalente a um prédio de 6 andares. Venha testemunhar os desafios arquitetônicos que a lendária cidade de Saint-Malo superou ao longo dos séculos para resistir ao poder do mar e dos canhões. Para entender como estas colossais estruturas foram erguidas e por que, assim como o castelo, agora estão localizadas no coração de uma grande área metropolitana, precisamos, antes de tudo, compreender a especificidade do local de Saint-Malo. Podemos nos perguntar sobre a localização do castelo, mas a cidade se transformou completamente. Antigamente, a cidade de Saint-Malo era uma ilha, uma península ligada ao continente por uma faixa de areia conhecida como o Ceylon. O local de Saint-Malo é um afloramento rochoso castigado por fortes tempestades vindas do oeste. As correntes e os ventos sempre o atingem na mesma direção, e assim, atrás dessa rocha, o mar foi depositando sedimentos gradualmente, formando assim uma crista de dunas. O Ceylon é essa duna de areia que leva ao cidade, o castelo é o ponto final. Para entrar em Saint-Malo, era preciso percorrê-lo. Carros e passageiros eram verificados pelo castelo. Era preciso entrar por suas muralhas. Guardião do único acesso terrestre à cidade, o monumental castelo de Saint-Malo tem mais de 160 metros de comprimento e 100 metros de largura. No seu centro ergue-se o majestoso grande calabouço, tão alto quanto um prédio de 12 andares. Com suas imponentes torres e seteiras, fortaleza inexpugnável parece, portanto, destinada a proteger a cidade de qualquer tentativa de invasão. No entanto, ao olhar mais de perto, uma característica em particular parece muito estranha mesmo. Suas 2 torres mais imponentes estão voltadas para a cidade. O castelo de Saint-Malo foi projetado para defesa, mas também para monitorar dentro de Saint-Malo. É uma característica marcante de Saint-Malo. As fortificações foram construídas para proteger a cidade do inimigo, geralmente os ingleses, mas também para protegê-la de si mesma. De fato, Saint-Malo tem tendência a afirmar sua independência. Independência de poderes externos, o que até levou a um famoso ditado, nem francês, nem bretão, sou Malouin. Um credo enraizado na localização geográfica única da cidade. Saint-Malo está localizada no centro de um triângulo formado por 3 nações, Inglaterra, França e Bretanha. A cidade faz fronteira com todas as 3, e assim o Malouin acabará no centro dos conflitos que opõem cada uma dessas nações.
Às vezes bretã, às vezes francesa, Saint-Malo nunca foi completamente subjugada, e o castelo, que pode parecer ter sido construído de uma só vez, na verdade é o resultado de construções sucessivas feitas pelo último soberano a tomar o controle da cidade. O que é realmente fascinante e interessante nesse castelo é que ele é como uma boneca russa. Ele mudou de orientação várias, às vezes voltado para a cidade, às vezes para o Cylon. Começamos com uma muralha. Há um portão nessa muralha. Depois, com paredes que chegam a 7 metros de espessura em alguns pontos, uma fortaleza formidável. Após a anexação da Bretanha à França, o rei construiu 2 enormes torres voltadas para a cidade, uma das quais é conhecida como Torre Quecangron. Não deixa dúvidas quanto a item. Ação agressiva. A agressividade que é transmitida é palpável, intensa e profundamente sentida. Alguém está rosnando de forma ameaçadora, emitindo um som que ecoa com hostilidade? E então, como se fosse uma complexa equação matemática, um fator x ao quadrado será adicionado, e a tensão geral da situação será consideravelmente aumentada, elevando o nível de desconforto e expectativa. O castelo, com brechas voltadas para o Cylon. As apostas são defensivas e políticas. Também confirma. Mede que o mestre da cidade não é mais o Sr. B. Loja ou mesmo seus habitantes, mas o rei da França. Saint-Malo estava, portanto, sob vigilância, em prisão domiciliar, se preferir. Essas construções sucessivas dão ao castelo uma aparência única. Quando você vê o castelo ao chegar em Saint-Malo, ele parece um pouco afundado. O formato do castelo é estranho. Ele parece baixo. As 4 torres que flanqueiam esse castelo são absolutamente enormes. Elas chegam a ter até 30 metros de diâmetro, com paredes de 8 metros de espessura. Elas parecem quase mais largas do que altas, o que de fato acontece com as torres mais a leste. A largura desproporcional das imponentes torres, cuja vasta área cobre o equivalente a 3 quadras de tênis, fica ainda mais evidente quando comparada a outra construção icônica e notável de Saint-Malo, a Torre Solidor, construída no final do século XIV, uma estrutura de grande importância histórica. A Torre Solidor é um verdadeiro símbolo da Idade Média. A principal diferença entre o castelo de Saint-Malo e a Torre Solidor é a espessura das paredes. Este é um castelo fortificado tradicional, com altas torres de comando. A altura das torres é importante para lançar projéteis das muralhas. Ainda era a época dos pequenos canhões e da pequena artilharia. A diferença entre a Torre Solidor de 1360 e o castelo de Saint-Malo do século XVI pode ser explicada pela notável e impactante revolução da artilharia de pólvora. Ou seja, a chegada, na arte da guerra, de um canhão que dispara bolas de ferro fundido a uma distância considerável e com grande poder destrutivo. E que, por poder atingir a mesma área repetidas vezes, é capaz de derrubar a muralha defensiva mais forte. Para as torres do castelo de Saint-Malo, os construtores optaram por fazer as paredes desproporcionalmente espessas para suportar projéteis de canhão. No interior, as galerias de tiro são reduzidas ao estritamente necessário. Representam mal 1/4 da área total da superfície da torre. No início da Era Moderna, a espessura das paredes levou a um tipo muito particular de arquitetura de torres. A altura já não era o que importava. Em vez disso, elas precisavam ser capazes de resistir às baterias inimigas e suportar cargas cada vez mais pesadas. Mas essa defesa era imperfeita. Por mais imponentes que fossem, essas torres imensas eram apenas uma resposta temporária ao desenvolvimento da artilharia. O fascinante sobre o castelo de Saint-Malo é que ele representa o canto do cisne da fortificação tradicional, mas é um beco sem saída. E, definitivamente, aumentar cada vez mais a espessura das paredes não vai impedir que elas sejam rompidas. Em vez disso, é melhor usar terra, que é muito mais elástica e capaz de suportar os projéteis inimigos. A inovação arquitetônica criada pelos engenheiros militares é o bastião. Muito maiores do que as torres, essas construções são preenchidas com terra para absorver o impacto das balas de canhão. Seu formato angular foi projétil para desviar o fogo inimigo. No castelo de Saint-Malo, essa técnica
tecnologia será usada para proteger a parede mais vulnerável, voltada para o Sejong. Sim, a chamada galé, uma construção ou bastião com uma ponta muito afilada, daí a analogia com a proa de uma galé. Esse formato triangular vai com apenas linhas de fuga significa que nenhuma parede fica perpendicular ao eixo de tiro. Nenhum projétil consegue penetrar as paredes enquanto todos só possam ricochetear nelas. Com uma melhoria dessas, o castelo parece perfeitamente protegido contra ataques terrestres vindos do Sejong. No entanto, existe um último elemento no arsenal defensivo do castelo, mas ele não pode ser visto em lugar algum. Uma proteção proporcionada pelo próprio mar, e cujos mecanismos só podem ser compreendidos estudando as plantas originais. Neste plano do castelo de Saint Malo, você pode ver como a fortaleza está completamente cercada por água. Também é possível notar essas massas de água isoladas. Com um sistema de válvulas, você poderia manter o nível da água alto no fosso, mesmo na maré baixa, já que a água do mar enchia o fosso à medida que a maré subia e as válvulas então retinham a água quando a maré baixava. Com as marés como aliadas, o castelo parece inexpugnável. Mas a cidade, Adelense, também precisa se proteger de ataques marítimos. E foi assim que os construtores ergueram o que provavelmente continua sendo a construção mais notável da cidade, as famosas muralhas de Saint Malo. Saint Malo é única por sua defesa excepcional. Só pode ser atacada pelo mar. E, uma vez a cidade é alcançada, ela está situada sobre uma rocha completamente cercada por muros e fortificações. Saint Malo é uma cidadela no mar. Quase. Com quase 2 quilômetros de extensão, as muralhas chegam a 16 metros de altura em alguns pontos, o equivalente a um prédio de 6 andares. Elas possuem 9 portões, incluindo o grande portão principal, ladeado por 2 torres monumentais de defesa, encimadas por matacães, aberturas usadas para lançar projéteis sobre os invasores. Ele marca a entrada principal do porto de Saint Malo, mas, por mais emblemática que seja, essa muralha defensiva está longe de ser homogênea. Caminhando pelas muralhas, você nota diferenças. Não é homogêneo. Cidade onde você vê as fortificações de Vauban por toda parte. Aqui, várias eras se misturam. Desde a Idade Média, sempre houve obras nas muralhas de Saint Malo. O primeiro período. O perímetro das muralhas foi projetado de forma que não fosse possível ficar perto das muralhas durante a maré alta. A muralha da cidade ficava diretamente encostada na rocha. Em Saint Malo, estava claro que a muralha seria construída solidamente contra a rocha por razões táticas e estratégicas, como poder disparar o mais alto possível no mastro dos navios inimigos que se aproximavam, mas também por importantes motivos de prestígio. O contorno imponente da cidade deveria ser visível de longe, garantindo assim sua inexpugnabilidade. Durante séculos, essa muralha de defesa medieval dissuadiu invasões, mas como castelo tornaria obsoleto com a chegada dos canhões. A cidade terá adaptado essa nova forma de guerra, e é o famoso Vauban, comissário-geral das fortificações de Luís XIV, quem assumirá essa tarefa em 1689. Auxiliado por Garangiojot, um dos engenheiros mais fiéis. Eles vão modificar profundamente a defesa da cidade. Um grande exemplo dessa adaptação é uma construção conhecida como Cavalier. O Cavalier des Champs-Volvet é um bastião interno, um pouco mais alto que o caminho de ronda, já que não era possível posicionar canhões de artilharia ao longo das muralhas, apenas canhões de muralha, pois não havia espaço suficiente. O que é muito engenhoso no projeto de Garangiojot é que ele utiliza a fortificação medieval sem destruí-la. Ele a integra com novas construções que vão permitir que os instalação de baterias muito potentes para fogo de longo alcance em direção ao porto. Ele aproveita o que já existe de uma forma muito inteligente. Em algumas áreas ainda mais expostas aos navios inimigos, Vauban e Garangiojot vão optar por reestruturar as muralhas medievais para construir enormes plataformas de canhões. O bastião da Holanda é muito eficiente, pois cobre quase toda a entrada de Saint Malo. Essas plataformas, junto com os parapeitos, são indestrutíveis.
Com mais de 100 metros, esse bastião colossal podia ser armado com 20 canhões, cada um operado por 15 homens. Mas, apesar das modificações, a muralha da cidade ainda apresenta pontos fracos. Primeiro, sua irregularidade é motivo de preocupação para Valba. Antes de Valba e Garangiojot, a muralha de Saint-Malo tinha um formato meio de batata, com ângulos para dentro e para fora que seguiam a configuração do afloramento rochoso. Quando uma muralha tem um ângulo para dentro, o inimigo pode concentrar seus ataques ali. Quando se tem uma muralha com um ângulo saliente, a parte que se projeta pode ser tomada pelo inimigo sem que as partes laterais consigam protegê-la adequadamente. Daí surgiu a ideia de criar uma extensão para transformar essas frentes irregulares em uma forma mais regular. Mas a adaptação das muralhas à arte moderna da defesa militar não é o único motivo para as extensões planejadas por Valba. Há outra necessidade. Você tem que imaginar que, originalmente, a cidade ocupava uma área de 18 hectares, dos quais quase um terço era ocupado por edifícios administrativos ou religiosos. E, na época de Luís XIV, havia entre 15 e 20 mil habitantes, então faltava espaço. Neste pedaço de rocha, com o dobro do tamanho da Place de la Concorde, a densidade populacional no início do século XVIII era 5 vezes maior do que a densidade atual de Paris. Conquistar espaço-mar. Se faz isso, mover fortes. O projeto é gigantesco. Em alguns casos, os construtores vão conquistar quase 100 metros da faixa de areia, uma área coberta pelo mar na maré alta. Mas como superar um desafio desses? Como lidar com as marés? As marés em Saint-Malo são muito grandes. A paisagem muda completamente entre a maré alta e a maré baixa. A amplitude das marés pode chegar até 13 metros durante as marés de equinócio. É enorme. Isso é uma vantagem? O gen é um pouco dos dois. Trabalhando na maré baixa, os construtores conseguem facilmente conquistar os 100 metros extras enquanto permanecem secos. Eles cavam na areia, até alcançar a rocha, que é muito mais adequada para suportar o peso das futuras muralhas. Mais um problema persiste: como construir paredes, quando a maré invade o local 2 vezes por dia. Existem 2 técnicas. Primeiro, existe a técnica do caixão, que significa cavar na areia até alcançar o leito rochoso, nivelar a rocha para criar uma base limpa, depois instalar 2 estacas duplas, que são preenchidas com argila para criar 2 paredes estanques e, assim, trabalhar em ambiente seco. Isso impede que a água do mar infiltre na alvenaria, impedindo que a cal endureça. Também existem técnicas que utilizam argamassa muito seca, e você só precisa de torcer para que o mar não leve tudo embora antes de secar. Protegidos por um cais, esses 700 metros de novos muros acrescentam mais 4 hectares à área de Saint-Malo, o equivalente a 5 campos de futebol. Mas esses muros não resolvem tudo, já que essa nova área, prometida à população mais rica da cidade, acaba em grande parte abaixo do nível do mar. Eles eram espertos. Sabiam que não deviam colocar moradias abaixo do nível do mar. Por precaução, as moradias ficam acima do nível da maré alta. Quanto mais perto do mar, mais espaço existe sob essas novas moradias. Nos prédios localizados ao longo dos novos muros, a altura chega a 8 metros. Para preencher esse espaço sem usar solo encharcado, os construtores tiveram uma ideia inteligente, que também atendia às necessidades dos ricos comerciantes que seriam donos das moradias. Há 2 andares de adegas localizadas embaixo para armazenar mercadorias e produtos diversos, e assim, mais do que um edifício residencial comum, ele também se torna um edifício profissional e funcional, com múltiplas utilidades. Se Saint-Malo pode se dar ao luxo dessa expansão, é porque a cidade é rica. É preciso entender que Saint-Malo era uma cidade importante comercialmente. Ela tinha uma localização estratégica fluxo de pessoas. Saint-Malo abrigava as maiores fortunas da época. Saint-Malo deve sua grande fortuna à sua classe dominante, aos armadores envolvidos na lucrativa pesca do bacalhau nas ricas costas de Terra Nova, que se mostraram comerciantes verdadeiramente formidáveis, desenvolvendo sua extensa rede comercial ao redor do mundo todo. Saint-Malo é considerada um dos primeiros e mais importantes centros capitalistas modernos, pelo menos na França,
E não demorou para que se assemelhasse aos grandes centros comerciais do norte da Europa, como a cidade de Amsterdã. A atividade comercial também se beneficiará da ampliação da muralha para se desenvolver nos lugares mais inusitados. A muralha que liga o portão Saint Vincent ao grande portão é realmente incomum, pois é muito larga e abriga diversas lojas, boutiques e residências. Isso é o que torna tão original e única sobre essa muralha da cidade. É verdadeiramente única na França. Essa particularidade mostra a densidade extraordinária dessa cidade global. Cada centímetro quadrado é ocupado, criando um novo problema a ser resolvido, o da água. Uma população densa numa época em que a água é escassa é um problema, mas é um problema ainda maior em Saint-Malo porque não há fonte de água na ilha. Só existem duas soluções: escolhe água ou trazer água de fora, e eles vão fazer as duas coisas. Eles vão coletar água dos telhados usando quem? Os que vão transportar a água para enormes cisternas. Muitos Malouins nem sabem que elas existem. No castelo, há uma cisterna contendo 300 mil litros de água da chuva recuperada. Ela é decantada, filtrada e renovada assim que chove. Então essa água é excelente. Essa cisterna poderia conter o equivalente a 10 caminhões-pipa, e os Malouins não pararam por aí. Sob o adro da catedral, eles cavaram um enorme reservatório de capacidade semelhante. Ele tem 30 metros de comprimento e 6 metros de largura. No entanto, isso ainda não é suficiente, e a água também precisa ser trazida de fora da cidade. Eles trazem água por meios inesperados de Saint-Céron, uma pequena cidade fora de Saint-Malo. Existem há muitas fontes de água lá, e ela vai ser transportada em canos de olmo, em canos de madeira. Esse cano enterrado tem 3 quilômetros de comprimento. Atravessando todo o porto, ele abastece uma cidade de construções inusitadas. O planejamento urbano não era como é hoje. As casas costumavam se aproximar à medida que ficavam mais altas. Como em algumas cidades italianas, você podia apertar a mão da pessoa no último andar do prédio em frente. É o princípio das construções medievais, em que se ganha em altura e largura. Eles construíam casas de 5 e 6 andares. Algo inédito, pouquíssimas cidades enfrentavam falta de espaço. Casas de madeira eram fáceis. Pedra, por outro lado, era cara, pesada e difícil de trabalhar. Usavam madeira, mas também janelas de pequenos vidros. Isso deixava a luz entrar, já que as janelas cobriam a fachada. Esse é um estilo de arquitetura muito específico para Saint-Malo. Mas essas construções feitas de madeira e vidro têm uma grande fraqueza, que Vauban, mais uma vez, não deixa de apontar. O maior medo de Vauban é o fogo. Os recursos da marinha inglesa são consideráveis. Eles têm uma frota poderosa e a capacidade de disparar balas de canhão em chamas. Levaria apenas algumas horas. RS para aniquilar o grande porto de Saint-Malo. E Saint-Malo está particularmente exposta, já que a cidade está localizada a dezenas de quilômetros de um inimigo poderoso, a Inglaterra. Saint-Malo foi o alvo. O canal pertencia a eles. Até meados do século XX, a Inglaterra sempre considerou que sua melhor defesa era sua poderosa frota e que sua fronteira natural era o litoral inimigo. A prioridade de Vauban é garantir que as muralhas de Saint-Malo não fiquem ao alcance dos canhões de uma armada inimiga. Para isso, ele vai, primeiro, poder contar com um trunfo inesperado, a topografia única da baía. A Baía de Saint-Malo é caracterizada pela presença de muitos recifes que ficam cobertos na maré alta e expostos na maré baixa, tornando a navegação extremamente difícil. Essa configuração da costa, com seus ilhotes e recifes escondidos, sempre constituiu um verdadeiro baluarte natural para a cidade de Saint-Malo. O acesso é impossível, e Vauban inicialmente pensou que Saint-Malo não precisava de muitas construções, já que o acesso era tão difícil. O acesso é limitado. Os marinheiros locais entenderam que havia 3 passagens possíveis, mas nem todas navegáveis ao mesmo tempo.
A passagem principal segue em direção ao estuário de Rouen antes de virar. Há também uma passagem interessante ao longo da costa a partir do Cap Freel, mas é muito próxima da costa. Você fica ao alcance dos canhões. Não é navegável na maré baixa devido aos bancos de areia. A terceira passagem fica ao norte de Saint-Malo. Vauban rapidamente identifica isso e decide que tudo o que precisamos fazer é fechar as passagens para impedir que navios inimigos se aproximem demais da cidade. Então, o que é necessário são fortes que... Esses tiros se cruzarão para afastar um inimigo que possa se aproximar de Saint-Malo para atacá-la. Vauban planeja construir 3 fortes próximos a Saint-Malo para proteger esses acessos. O Forte do Porto, que irá bloquear navios navegando pela costa oeste, o forte mais tarde conhecido como Forte Nacional, próximo ao castelo de Saint-Malo, e a peça central de todo esse plano, o Forte Petit Bay. Em termos estratégicos, o Forte Petit Bay ficava na junção das 3 passagens, a passagem costeira, a passagem diagonal e a passagem de Conchet. Essas 3 passagens convergem para Petit Bay, e assim fica mais fácil entender essa cortina, essa plataforma em forma de cavalo. Em termos de estratégia, você pode posicionar canhões ao redor de todo o local. Não importa de onde o inimigo se aproxime, eles acabarão aos pés da Petit Bay, o último reduto antes de Saint-Malo. Essa defesa, projetada por Vauban, mantém o inimigo a uma distância em que não consegue alcançar Saint-Malo com seus canhões. Mas, ao mesmo tempo exato, uma nova arma entra no mercado bélico e muda o jogo. Na década de 1690, desenvolve-se a técnica do morteiro, um canhão muito curto que dispara quase verticalmente, com uma trajetória parabólica, lançando um projétil oco e altamente explosivo cheio de pólvora. As bombas têm um alcance maior do que os canhões, 2 quilômetros ou mais, mas não são muito precisas. Essa falta de precisão favorece muitos navios inimigos, pois parece muito difícil usar essa arma a partir das muralhas de Saint-Malo para atingir alvos tão pequenos e móveis a vários quilômetros de distância. No entanto, para os assaltantes, e a arma ideal. O projétil, se direcionado a uma cidade, cairá na rua e explodirá, incendiando a cidade. Essas bombas de morteiro são, e obviamente, o que as pessoas mais temem. Isso explica a necessidade de manter as frotas inimigas afastadas, a qualquer custo. Uma área ao largo da costa de Saint-Malo preocupa especialmente Vauban, as fosses aos normandes. As fosses aos normandes são uma área arenosa cercada por rochas, onde 150 barcos podem lançar âncora. É enorme, e a vantagem é que ficam fora do alcance dos canhões de Saint-Malo. Vauban entendeu que essa passagem precisava ser fechada, e a chave para isso é o Forte Conche. O Forte Conche é a resposta ao desenvolvimento das bombas de morteiro. É uma corrida sem fim. É bala contra armadura. Toda vez que o atacante desenvolve um projétil mais eficiente, as defesas precisam adaptar. A estratégia de defesa é elaborada, mas antes de enfrentar os desafios colossais impostos por tais construções, é preciso primeiro determinar o formato dos fortes. Quais considerações? Quais princípios levaram Vauban e seu fiel Garangiogera a projetar fortes com formas tão variadas? O formato de um forte é ditado por 2 imperativos. Primeiro, a existência de uma rocha, e segundo, a estratégia de defesa. São fortes de defesa, e por isso são estudados para serem muito eficientes nos melhores lugares. O Forte Nacional é o único que possui formato retangular, com frentes de bastião tanto do lado do mar quanto do lado da terra. Além disso, do lado do mar, há uma grande faixa de areia, que avança muito durante a maré baixa e temia um ataque de infantaria, até mesmo vindo do mar. Esses bastiões eliminam todos os pontos cegos ao pé das muralhas em caso de ataque terrestre. No mar, porém, não é o desembarque de tropas que preocupa, mas sim outra coisa completamente diferente. Por outro lado, no mar, o que você precisa é conseguir acompanhar os movimentos do navio para poder atingi-lo. Se você não consegue acertar a proa, pode acertar o lado de estibordo ou a popa enquanto ele passa. E é por isso que são as formas semicirculares ou em leque, que permitem realmente acompanhar esse movimento o máximo possível. Formas curvas, das quais o Forte Conche é o melhor exemplo.
e entre isso e o Forte Nacional Angular, existe uma forma intermediária, que é a do Petit Bay. O Forte Petit Bay tem uma forma híbrida. Do lado voltado para o mar, há uma bateria circular. E do lado voltado para a terra, existem 2 semibastiões com ameias para atirar. Então, isso foi realmente projetado para repelir um ataque de soldados desembarcando. Do lado voltado para o mar, razões inesperadas explicam o formato da plataforma. Essa plataforma, que pode ter canhões ao redor de toda ela, tem um formato muito particular, pois afunda no meio. Existem 2 motivos para isso. Primeiro, quando os soldados preparavam a defesa, era invisível do lado de fora. Espiões ingleses estavam por toda parte e coletariam informações. Em segundo lugar, balas de canhão eram redondas. Se uma caísse aqui, poderia cair, rolar e até ricochetear. Essa defesa parece especialmente bem pensada, mas um detalhe levanta questões. Os 2 pequenos bastiões ao redor do portão parecem estreitos demais para canhões. Erro de projeto? Na verdade, essa fraqueza fazia parte do plano para proteger a cidade. Vamos partir do princípio que os fortes devem cair antes da cidade. Se isso acontecer, você precisa ser capaz de atirar nos fortes da cidade, sem que eles possam responder. Por isso, o fato de fortes como Petit, baías, frente de bastião, paredes finas, rompíveis da cidade para evitar refúgio. Quais são os grandes e significativos desafios de construir essas imponentes e complexas estruturas, às vezes em pleno mar aberto, especialmente no caso do mais notável, complexo e complicado de todos, o histórico Forte Conche? Para criar as fundações do forte, era preciso elevar a rocha. Originalmente, isso só podia ser feito na maré muito baixa. Colocar essas fundações exigia conquistas técnicas incríveis. Assim que atingiam a maré alta, podiam trabalhar em seco. Mas, no início, nos primeiros anos, quando ainda estavam na água, assim que a maré subia, era um trabalho imenso. As pedras mais baixas do forte só podiam ter sido colocadas durante 2 ou 3 dias por ano. Porque essas primeiras pedras ficavam abaixo do nível do mar e só eram ostas quando os coeficientes de maré eram muito altos. Mais uma vez, assim como na ampliação das muralhas, a variação local das marés acaba sendo um grande trunfo. As marés da Baía de Saint-Malo estão entre as mais fortes da Europa. O nível das marés é excepcionalmente elevado. Quando a maré baixa, o recuo da água tende a provocar marés extremamente baixas. Sem essa amplitude de maré em Saint-Malo, eles não teriam conseguido. Teriam sido obrigados a construir um forte muito menor, com fundações apoiadas apenas nas rochas expostas, porque naquela época eles não faziam trabalhos subaquáticos como fazem hoje em dia. Para garantir a integridade da construção, os construtores manterão um núcleo central de rocha em toda a altura, que forma a espinha dorsal do edifício. Mas mesmo contando com a rocha o máximo possível, o desafio está longe de acabar, pois a força do mar e das correntes é realmente colossal. As paredes dos fortes voltadas para o mar estão sujeitas a muita pressão. Ela pode chegar a 30 toneladas por metro quadrado, o que é enorme. A maioria dos Malouins não achava que iria aguentar. Eles conheciam bem o mar e suas tempestades, certos de que não duraria muito. Para resistir aos elementos, as paredes do Forte da Conche têm mais de 4 metros de espessura na base, afunilando gradualmente até 2 metros no topo, garantindo a integridade do edifício. A construção dessas paredes também não é coincidência. Se possível, deve-se usar pedras talhadas, grandes e pesadas, que exigem pouca ou nenhuma argamassa. Algumas pesam até 250 ou 300 quilos. Também é possível usar grampos de bronze. Assim, elas não se movem nem 1 centímetro. Outro problema surge: o fornecimento das pedras. Como levar esses blocos colossais dos barcos, especialmente quando o acesso é tão complicado quanto no Forte da Conche, que é constantemente castigado por correntes violentas. De fato,
O descarregamento desses blocos de pedra resultava em uma enorme perda de material. Estima-se que cerca de 1/3 das pedras usadas para o forte infelizmente acabou no mar. Por isso, é preciso perseverança, além de técnicas de içamento leves e ágeis, adequadas a esse ambiente hostil. E assim, para levantar os blocos, eles instalaram a grua de roda, como as que eram usadas na Idade Média. É uma roda enorme em que 2 homens correm rapidamente, e a corda se enrola firmemente em torno da grande roda para prender o pesado bloco e içá-lo cuidadosamente do convés do barco, apesar das ondas quase verticais e imponentes, até o forte, com grande esforço. Na Petite Baie, os construtores também demonstraram grande engenhosidade ao transformar esse desafio de abastecimento em uma vantagem. Eles precisavam de pedra aqui para todo tipo de coisa, então tiraram da própria rocha existente, é claro. E fizeram isso de tal uma forma de criar uma longa trincheira. Esta também criou uma defesa natural, que era muito difícil de atravessar na maré baixa. Esta trincheira cria um fosso para proteger o forte de desembarques inimigos na maré baixa. A única arma do forte reside na própria rocha. Esses fortes foram construídos sobre rochas atacadas pelo mar, que estão em constante erosão. Como exemplo, sob este forte, você tem 3 falhas no xisto levadas em placas. Eles remediaram. No lado sudeste, você pode ver um arco de descarga. Por quê? Porque uma falha natural passa por baixo. Eles conseguiram. Era impossível. Um forte tão pequeno, com apenas 65 metros de comprimento e 24 metros de largura, um alvo fixo e totalmente isolado. Como poderia ele, de fato, resistir a armadas inimigas com mais de 100 navios, especialmente considerando que o forte tem pouquíssimas seteiras para sua própria defesa, e ainda assim, permanecer inabalável, desafiando todas as expectativas? O forte foi projetado para abrigar 6 canhões, mas eram canhões de 48 libras. Cada canhão pesava 3 toneladas. Um canhão como este tem alcance de até 3 quilômetros e, a partir de 800 metros, pode atravessar 80 centímetros de carvalho. Em um forte como o Conche, você tinha os calibres mais potentes disponíveis, mais fortes do que os que estavam a bordo dos navios. Nos navios, o peso máximo das balas de canhão era de 36 libras. Vauban considerava que um canhão em um forte valia por uma boa dúzia em um navio. O canhão é fixo, não se move, e você pode ajustá-lo. Porque você sabe exatamente onde o navio estará quando quiser atirar nele. A questão continua sendo a vulnerabilidade ao fogo inimigo. Para resolver isso, Vauban vai propor uma solução inovadora para um forte aberto para o mar. Uma das particularidades do Conche são suas grandes salas abobadadas que abrigam os canhões de 48 libras. A ideia é proteger esses canhões do fogo inimigo. Assim como os artilheiros. Uma vez abrigados, nada impede que os artilheiros bombardeiem o inimigo. As salas abobadadas também representam uma enorme vantagem em termos de poder de fogo. A ideia no Conche era colocar os canhões sob as abóbadas para ter um nível de tiro apenas 5 metros acima do nível do mar. Se você coloca os canhões na plataforma, fica baixo demais para atirar no casco, alto demais para atirar nas costelas. Preciso escolher. Neste caso, eles trouxeram os canhões para os bunkers atirar na linha d'água da embarcação. No entanto, armazenar canhões tão potentes em salas tão baixas apresenta um problema. Naquela época, os canhões emitiam uma quantidade enorme de fumaça. Nesta sala, havia 2 canhões, e cada canhão exigia 15 homens. Já são 30 pessoas aqui dentro, então Vauban teve que encontrar uma solução para que esses homens não acabassem em uma cortina total de fumaça. A solução de Vauban foi construir uma grande chaminé acima de cada canhão, indo até o topo da muralha. Essas salas abobadadas são uma inovação total para a época e, ainda hoje, continuam sendo uma realização que nunca deixa de impressionar. Como conseguiram criar abóbadas que seguem a curva do forte, onde cada pedra é única e encaixada ao milímetro, em uma rocha no meio do mar?
Esse é o gênio desses construtores. Terem cortado essas pedras no continente só precisarem ajustá-las no local. O Conché realmente repris. Entra a transição do rei construtor e do engenheiro que apenas o auxilia para o engenheiro que fornece uma descrição completa e detalhada das operações necessárias antes de executá-las de forma altamente padronizada para alcançar a excelência técnica e profissional. Vauban se referiu ao forte como a melhor fortaleza do reino, a menor e a mais bem compreendida. Porque foi difícil de construir outra. 2 vezes durante sua construção, o Conché passará por incêndios. Em 1693, com fundações avançadas, os ingleses tomaram o forte facilmente, mesmo sem tomar Saint-Malo. Eles voltaram em 1695, com os fortes de Saint-Malo já concluídos. Navegaram passando pelo forte do Conché, que permaneceu silencioso a princípio. Os ingleses entraram na baía de Saint-Malo e acabaram ficando cara a cara com os canhões do Forte do Conché, da Petite Baie e do Forte Royal, o Forte Nacional. A única opção foi recuar. Os ingleses ainda fariam várias tentativas de conquistar Saint-Malo nas guerras. Sob Luís XIV, não só por causa da proximidade geográfica, mas também porque os navegadores malouins são especializados em uma atividade que irrita especialmente seus maiores inimigos, o corso. O corso é uma atividade de guerra privada, mas você não ataca qualquer um. Você ataca os navios mercantes do inimigo usando corsários contratados. Não deve ser confundido. Pirataria. Tudo é regulamentado. Atacar inimigo nomeado na Carta de Corso. As cartas de corso são uma autorização concedida pelo Estado, uma carta branca dada aos armadores e capitães corsários, para saquearem navios inimigos, sem serem acusados de pirataria. Essa nova forma de guerra, praticada pelos ingleses, é econômica e militar, atingindo o bolso do inimigo. Esses corsários são mais eficazes que uma frota regular, ainda mais porque estamos nos aproximando do final do reinado de Luís XIV. Sua frota naval já não estava à altura da frota inglesa. O corso só é praticado em caso de conflito. É a reconversão de uma frota mercante em frota de combate durante os conflitos. A poderosa marinha mercante de Malvan pode contar com seus resistentes pescadores da Terra Nova, que, mesmo em tempos de paz, estão acostumados a usar canhões para defender sua carga dos piratas. Mas se ela frequentemente é da marinha. Gadoras capitães corsários. Os corsários excelentes navegadores. Quando o inimigo tem canhões de 24 libras, você tem canhões de 12 libras. Os canhões de 24 libras disparam mais longe e causam mais dano. Você não tem chance de aproximar para emparelhar com um navio, usar o ponto cego. Você não se aproxima diretamente por trás ou pelo lado, mas sim por onde não há canhões. O corso gerou essa epopeia e quase mítica de Saint-Malo. Com personagens como Surcouf e Dugo Aitrono. Marcada por essas imagens de abordagens, mas abordagens são muito raras. Mais um jogo de intimidação. Os navios se enfrentam, um deles se rende, e pronto. Lutas até acontecem, mas 90% das capturas ocorrem sem combate. A prioridade é salvar os homens. Então luta-se o mínimo possível. Se o comércio e a pesca farão a fortuna de Saint-Malo, mas é a corso que trará sua glória. Mas, na verdade, o que essas duas atividades têm em comum? O verdadeiro nervo central de Saint-Malo, mais do que seu castelo, suas muralhas ou seus portos marítimos, é o seu porto. De fato, ele abrigava a armada de corsários e os navios da Terra Nova. A história de Saint-Malo está em seu porto. É um abrigo. O natural que é difícil de acessar para o inimigo. O porto de Saint-Malo é protegido pela própria cidade, protegido do mar aberto pelo Silon e cercado por uma zona de maré, e sua capacidade é enorme.
Estimava-se, no século XVII, que podia abrigar até 300 embarcações. A particularidade desse porto é que ele foi um porto de encalhe até 1931. É incrível. 2 vezes por dia, os barcos ficam encalhados, então você não pode sair quando quiser. Os Malouins mais uma vez souberam tirar proveito dessa restrição das marés. Graças ao grande desnível das marés, eles podiam trazer os maiores navios na maré alta e aproveitar ao máximo a faixa de areia na maré baixa para repará-los. O porto e a cidade sempre se organizaram em torno das marés. À noite, os barcos ficam encalhados, então é preciso protegê-los e também suas cargas. Os Malouins tiveram uma solução muito simples. Às 22 horas, eles fechavam os portões do castelo, fechavam os portões das muralhas e soltavam os cães. Soltavam de 12 a 24 mastins franceses, e esses animais ficavam soltos. Deus ajude quem estivesse andando pela faixa de areia. Mais de um sucumbiu às presas dos mastins de Saint-Malo. Forbon decide que quer modernizar o porto e transformá-lo em um enorme reservatório, capaz, graças a poderosas comportas, de manter água suficiente para que os navios fiquem flutuando. Aqui, você tem o grande reservatório com eclusa, e na península oposta, você tem o grande projeto urbano que é Saint-Servan, com suas muralhas e bastiões planos, típicos de um campo entrincheirado. Então, você tem esse projeto incrível para uma grande cidade portuária, mas ele fracassará por causa da relutância dos moradores locais. Se os Malouins nunca aceitaram que Luís XIV transformasse Saint-Malo em um porto militar, é porque valorizavam sua independência. Eles não teriam queridos soldados ou representantes do rei se intrometendo em seus assuntos. Ao recusar esse projeto, os Malouins optam por manter em seu porto essas grandes amplitudes de maré com as quais sempre conviveram, uma limitação que eles transformaram em oportunidade para realizar feitos arquitetônicos. Da ampliação das muralhas aos fortes marítimos e fossos do castelo, Saint-Malo foi moldada por marés excepcionais. E para realmente compreender esse fenômeno único, é preciso olhar para a localização geográfica específica da Baía de Saint-Malo, onde a Bretanha encontra o Cotentin na entrada do canal. O canal é um mar particular. Você deve encará-lo como um grande rio costeiro que vai do Atlântico Norte até o Mar do Norte. À medida que a água atravessa o canal, ela encontra o obstáculo, a ponta do Cotentin, contra o qual a maré refletir e amplificar. É exatamente como quando você joga uma pedra ao longo de um cais. Você vê a progressão da onda que refletir contra o cais e sua altura será amplificada. Além desse fenômeno natural, o estreitamento do canal e a ponta do Cotentin criam uma espécie de gargalo, um verdadeiro afunilamento. Nem toda a água consegue passar completamente, e uma parte dela é empurrada em direção ao Cotentin, criando assim esses níveis elevados de maré. Moinhos de maré funcionaram durante séculos graças a essas amplitudes recordes de maré. Mas não é só na década de 1960 que uma megaestrutura será criada para aproveitar totalmente essa força única. Com a usina de energia das marés de Hanse, Saint-Malo se equipa com uma tecnologia que permanecerá única por mais de 40 anos. Vamos usar a amplitude da maré, que aqui é excepcional, 13,5 metros, equivalente a 6 andares. Deixamos canal atravessar a barragem e as comportas à medida que a maré sobe. Quando a maré começa a baixar, fechamos as comportas, esperamos uma diferença de nível. Então, deixamos a água passar pelo canal produção, gerando eletricidade. Somos capazes de canalizar até 15.000 metros cúbicos por segundo. Isso é mais que uma enchente. É algo excepcional. Do lado de fora, ninguém imaginaria que esta impressionante ponte esconde um local capaz de gerar 12% da produção total de eletricidade da Bretanha, o equivalente ao consumo de uma grande cidade com mais de 200.000 habitantes. É uma usina subterrânea, então não vê grupos de produção. Eles estão lisados a 20 metros abaixo estrada, e a usina tem 750 metros comprimento. Foram necessários mais 300.000 pés cúbicos. Metros de concreto. O dobro do valor necessário para o Stade de France. Mas como construir tal edifício abaixo do nível do mar? O desafio, uma vez superado pelos construtores das muralhas de Saint-Malo, parece ainda maior.
Eles literalmente têm que cortar o Ra nesse estuário. Instalamos caixões cilíndricos flutuantes, outra grande inovação deste projeto, para criar uma área estanque de quase 10 hectares onde seria construída a usina. Mais de 600 pessoas foram mobilizadas dia e noite para esse projeto gigantesco. Foi um dos maiores do mundo e, é claro, na França. Infelizmente, este empreendimento colossal tem um custo ambiental muito alto e significativo. A usina foi construída isolando o estuário do Rance por 3 anos, de 1963 a 1966. A interrupção da comunicação entre a água doce do Rance e a água do mar deformou toda a bacia. Levou cerca de 10 anos para a fauna recolonizar a área e para que qualquer vestígio de perturbação desaparecesse. Se o projeto é um testemunho de uma época em que o impacto ambiental tinha pouca importância, a própria usina também se destaca por inovações técnicas que, 60 anos depois, continuam garantindo a produção sustentável de energia renovável e livre de carbono. Os grupos Bulbo inovaram e possibilitaram o início do projeto, pois reúnem os elementos para a produção de eletricidade. Os grupos de produção Bulbo são como um M. Este submarino possui 2 entradas, conhecidas como poços de visita. Eles são usados para monitorar a maquinaria e realizar manutenção rotineira. A especificidade de uma barragem como essa é que as turbinas estão em funcionamento constante, e isso em um ambiente de água do mar extremamente hostil para esse maquinário de alta precisão. Quase 12 mil toneladas de metal são usadas nesta usina, então a corrosão marinha é um problema real. Para resolver isso, os engenheiros desenvolveram uma solução, a proteção catódica. Ela consiste em enviar um sinal elétrico fraco para limitar a oxidação dos metais, e funciona muito bem, já que muitas peças, incluindo os orifícios dos grupos ESPAs, são originais desde 1966. Fiel herdeira das megaestruturas de Saint-Malo, esta usina continua sendo um verdadeiro protótipo para enfrentar os desafios energéticos. As energias renováveis marinhas estão atualmente sendo desenvolvidas em todo o mundo. A construção da usina de energia das marés de Rance ensinou muitas lições úteis na construção de outras barragens no futuro. Em Saint-Malo, mais do que em qualquer outro lugar, os construtores aprenderam a se adaptar e a tirar proveito da força do mar. Eles ergueram os gigantes capazes de resistir a ela e aos estragos da guerra. Mesmo durante os bombardeios aliados de 1944, que destruiu 80% da cidade antiga, as muralhas e o castelo permaneceram de pé. Graças a esses gigantes de pedra, Saint-Malo conseguiu renascer, fiel ao seu passado de cidade independente única, sempre na linha de frente dos elementos. E se os quebra-mares de Saint-Malo nos lembram que a batalha diária contra o mar não é nada nova, não há dúvida de que os malões terão que continuar mostrando grande engenhosidade para seguir com essa luta.